Oi gente, espero que vocês estejam bem. Bom, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre um livro que li. Não foi atualmente, não foi recentemente, mas eu deixei tudo anotado, algumas informações, tudo anotadinho para passar para vocês. Esse livro foi escrito por Luciano Subirá e o nome desse livro é Maturidade. Tá vendo aqui? Acesso à herança plena. Bom, esse livro, ele, como o próprio nome fala, vai falando sobre a maturidade espiritual na vida de um cristão. E, então, eu vou falar um pouco dele para vocês. Gente, mas se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber as notificações dos vídeos novos que eu for postando aqui no canal. Isso ajuda bastante no crescimento do canal e também para que você não se perca ao acompanhar os vídeos. Então, vamos lá. Tem uma parte aqui que eu gostaria de ler para vocês. Veja só, viu? Tá bem aqui nessa parte aqui do livro. É aqui, tá? Nesta obra você se deparará com a importância da maturidade na vida cristã. Com uma abordagem bem explicada, o pastor Luciano Subirá mostra como o cristão deve passar da fase de recém-nascida para a fase adulta, destacando os seguintes pontos. Então ele vai escrevendo aqui, né, os pontos que ele fala. Bom, os pontos falam sobre a relação entre a liderança e a maturidade, o crescimento espiritual nas etapas. Ele compara o crescimento espiritual com as etapas de um crescimento na nossa vida, de um ser humano, né? Que é a fase de recém-nascido, menino, jovem e adulto. E ele vai dando características para que a gente possa identificar até em que fase nós estamos, para que a gente possa melhorar e que a gente possa crescer. E é isso, gente. Eu vou falando para vocês então sobre alguns aspectos dessas fases. Veja só, tem uma fase que é a de recém-nascido. E as características de cristãos que estão nessa fase é dependência. Eles dependem muito, né? Inocência, ignorância, porque a pessoa aceitou Jesus recentemente. E irritabilidade, aquele tipo de cristão que ainda é uma pessoa que é muito irritável, né? Qualquer coisa está ali se irritando, até porque não desenvolveu os frutos do espírito. Então, ela está começando a fase agora, é uma pessoa que se irrita facilmente, e é isso. E a ignorância porque não tem muito conhecimento da palavra, embora tenha aceitado Jesus e esteja aí começando, graças a Deus, a vida com o Senhor. A próxima fase fala sobre o menino. A característica do menino espiritual é inconstância. É uma pessoa inconstante. Horas está bem com o Senhor, horas não está, horas se dedica à oração, horas não, horas vai para os cultos, horas não, horas lê a Bíblia e horas não. Inconstante. Curiosidade, uma curiosidade que ele tem. Tagarelice, ciúmes, contenda, egoísmo. Então o menino, ele gera contenda, é aquele cristão espiritual que gera contenda com as pessoas, que é egoísta. E essa tagarelice pode ser no sentido de vaidade, falar vaidade, sabe? Falar tolices. Isso daí é um menino. E, gente, só pra falar, essa curiosidade, ela pode ser não assim no sentido bom da coisa, mas também no sentido ruim, essa curiosidade. E aí tem a fase do adulto. Veja só a diferença de uma pessoa que é adulto espiritual. É interessante que Luciano Subirá ele faz essas separações para que a gente possa se colocar no lugar dessas pessoas. Porque quem aceita Jesus e está começando a caminhada, gente, é uma pessoa assim que não é a mesma coisa de uma pessoa
que já é um crente mesmo adulto espiritualmente. Eu vou dar características para vocês verem a diferença de uma pessoa que é cristão adulto. E quando eu falo cristão adulto, não significa adulto na idade natural, e tampouco a idade de convertido. Tem gente que já é adulto espiritualmente e tem pouco tempo de convertido. Então não é a idade natural e nem a idade de quando você se converteu. Esse adulto significa as características dessa pessoa, veja bem. O adulto espiritualmente, ele tem autonomia. Ele não fica dependendo do outro. Ele mesmo, ele vê que precisa ser feito algo, ele vai lá e faz. Ele tem autonomia. Ele preserva a inocência. Isso é uma característica muito importante para uma pessoa espiritual. Inocência. Nós não podemos deixar a inocência. O Senhor, inclusive, diz pra gente que devemos ter um coração igual de criança. Então, precisamos sim preservar a inocência e a pureza. Inclusive, tem um livro que fala só sobre santidade, que também é do Luciano Subirá, que é o impacto da santidade. E eu também já fiz um vídeo sobre esse livro. A imagem não ficou muito boa, mas está lá. Paciência. O cristão adulto tem paciência com o próximo, consigo mesmo, respeitando suas estações, respeitando os limites dos outros. Agora, uma palavra muito linda, né? O cristão adulto, ele é constante. Aquela pessoa que em dias ruins está lendo a Bíblia, em dias ruins está orando, está congregando independentemente do que aconteceu, do que falaram, se deram a paz do Senhor, se não deram, se gostam, se não gostam. É a pessoa constante. Altruísmo, cristão espiritual, adulto espiritualmente, é altruísta. O que é isso? Altruísmo tem a ver com abnegação, ou seja, deixar de fazer aquilo que eu quero. Deixar de fazer, eu não estou falando de pecado, mas estou falando assim, deixar de fazer alguma coisa boa porque existe algo ainda melhor. Deixar de fazer algo que vai me dar um prazer momentâneo, porque eu quero algo que seja melhor, que seja eterno, que vai ser melhor para mim, vai ser melhor para o outro. É aquela coisa de você mesmo se sacrificar em prol do outro. Às vezes você tem alguma coisa para fazer e você deixa aquilo de fazer para ajudar uma outra pessoa, para fazer alguma coisa por outra pessoa, entendeu? Altruísta, isso também tem a ver com amor, né? Enfim, é isso daí. Então, esse livro é muito interessante, gente. Interessante que como o livro, ele fala, o nome do livro é Maturidade, Acesso à Herança Plena. Então, veja só, a herança deve ser guardada até a idade da maturidade física e emocional. Espiritualmente falando, nós temos uma maturidade espiritual e uma maturidade física. Então, a herança que o Senhor tem para os filhos, porque Deus deixou uma herança para nós. Então, essa herança, nós podemos ter acesso a ela, mas antes disso, nós precisamos ter uma maturidade espiritual. Porque às vezes a coisa é tão valiosa, é tão preciosa que Deus ele não quer te dar ainda porque você ainda não está maduro o suficiente. Por exemplo, Deus quer dar um carro. Então, vai ver, o seu pai quer te dar um carro, mas você precisa primeiro aprender a dirigir. Caso contrário, você pode sofrer um acidente, ser prejudicado. Então, é necessário a maturidade espiritual, a maturidade física, para que você tenha posse da herança. E muitas coisas que Deus quer nos dar, Ele só não nos deu ainda, porque nós muitas das vezes não estamos preparados para receber. Então, Deus quer que estejamos preparados para receber essa herança.
interessante que fala, né, que no Brasil não tem muito costume das pessoas deixarem herança, mas existem alguns países, a exemplo dos Estados Unidos, que eles deixam bastante herança, assim, para os filhos. Então, muitas vezes a gente não tem muito, assim, essa ideia de o que é uma herança, qual é a herança, o que é que Deus deixou para mim, entende? Mas isso é certo, Deus tem uma herança para você, Deus quer te dar boas coisas, mas você precisa ter maturidade para isso. Muitas vezes não é a oração, o jejum ou até mesmo a frequência nos cultos que nos falta. Então, às vezes, não é isso, não são as disciplinas espirituais, não é porque você não. Às vezes a pessoa vai para os cultos, a pessoa tem vida de oração, tá lendo a Bíblia, mas às vezes não é isso. E às vezes é simplesmente a falta de maturidade que está atrapalhando você a ter a sua herança. Às vezes é você, porque você até vai, mas você não vai de coração, você só tá ali por estar, ou então, entende, fazendo as coisas assim de qualquer jeito, e às vezes até faz o jejum, mas não faz muito com aquela consciência do que está fazendo, ou então esse tipo de coisa. Aí você começa a robotizar suas ações. Então você começa a fazer aquilo de maneira aleatória, assim, sabe? Não automático. E você não entende sobre maturidade, você acha que é só aceitar Jesus e tá bom, né? Assim, salvação, aceitar Jesus, pronto. Não. Para você desfrutar do melhor de Deus nessa terra, você precisa ter maturidade. Sabe, maturidade vai fazer sua vida chegar em um outro nível. Deus ele quer que você viva coisas boas aqui, hoje, na terra. Não esperar para quando você morrer. Você não pode querer apenas o céu, você tem que querer viver essa vida de Deus aqui na terra. Você tem que querer desfrutar a herança de Deus agora, aqui. Então é para isso que nós temos. Então, a Bíblia fala, ele fala também nesse livro para buscarmos crescer em amor, em fé. Tudo isso aí também tem a ver com os frutos do Espírito. E de conhecimento. Para ter maturidade, precisamos ter conhecimento. Tá bom? E para alcançarmos essa herança, essa promessa, precisamos regá-la com fé e esperança e também com longanimidade. Então, gente, é isso. Esse é um livro, não é? Falando que a maturidade é uma chave espiritual. Esse é o livro de Luciano Subirá, O Impacto da Santidade. Recomendo que vocês façam a leitura. E, gente, é até aí, é só até aí. Então, até o próximo vídeo. Curta, se você gostou.